Irmãos da igreja na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Bom estarmos aqui, 77 anos da igreja de Irajá e também hoje, posse do pastor reeleito. Irmãos, eu trouxe uma mensagem, ela é dividida em 4 partes e eu gostaria de meditar isso com os irmãos e quero a participação também da igreja, porque nós vamos ler alguns textos. Vocês já perceberam que eu sou friorento, né? Eu fugi do ar-condicionado, troquei de lugar, né? E tenho muita sede, bebo muita água. A minha voz não é do locutor como Carlos Alberto Monteiro, nem João Batista Borges. A minha voz, ela é bem menor do que desses amados irmãos aqui. Mas eu separei, assim, 4 temas, como podemos assim dizer, nesse dia festivo, porque é aniversário e posse do pastor da igreja. Eu já vi que a igreja de Irajá é uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja que adora a Deus. E o primeiro texto que eu gostaria que você abrisse aí na sua Bíblia é no Salmo 122, verso 1. É um salmo bem conhecido, mas eu gostaria que nós pudéssemos juntos ler o Salmo 122, verso 1, porque todas as minhas divisões aqui vão falar sobre os discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, amém, irmãos? E nós agradecemos a Deus por isso. E os discípulos de Jesus, eles participam das atividades da igreja com o quê? Não, pode ficar sentados, né? Os discípulos de Jesus participam das atividades da igreja com alegria. Não é isso que o texto diz? Vamos juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem está feliz aqui, diga amém. Amém. Aleluia. E glória a Deus. Vamos de novo. Quem está feliz, diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos um povo alegre. O povo de Deus é um povo muito feliz, porque nós temos um lugar onde nós nos encontramos para nos alegrarmos, para participarmos da nossa fé em Cristo Jesus. Nós não podemos vir para a casa de Deus com tristeza. Nós temos que vir como o salmista nos ensina. Olha, o domingo é do Senhor. O domingo deve ser guardado por nós. O domingo é o dia de descanso nosso. O domingo é onde a igreja se reúne em maior parte, porque nós nos alegramos na casa do Senhor. E nós percebemos como esta igreja é alegre. E todas as igrejas, elas devem também ser alegres. Por isso eu costumo falar lá na igreja presbiteriana de colégio, que é a igreja que ensina, ela está sempre aprendendo, né? Por isso que é colégio, a gente não consegue chegar no ensino médio, nem na faculdade, a gente fica... Mas é o ministério que Deus nos deu, né? Então, nós somos gratos por isso. Mas eu costumo dizer uma bagunça santa. Bater palmas, nos abraçar, nos beijar, um povo alegre, um povo feliz, e nós temos que ter essa alegria. Eu costumo dizer lá na igreja de colégio, o presbítero Jardel está aqui, que muitas vezes nós vamos aos estádios de futebol, nós vamos em alguns shows aí, gospel, e chega lá, nós extravasamos, nós levantamos as mãos, nós gritamos, e na igreja às vezes nós ficamos tímidos. Aonde está aquele povo barulhento? Um povo que louvava a Deus, um povo que glorificava o nome do Senhor. E nós podemos dizer que nos 77 anos da igreja presbiteriana de Irajá, nós podemos dizer que uma das marcas desta igreja é a alegria.
e você é um discípulo alegre. Amém, irmãos? Mas eu gostaria também de falar que os discípulos de Jesus, eles vivem em união uns com os outros. Aí mesmo no livro de Salmo, no Salmo 133, verso 1, eu falei que vocês iriam me ajudar aí. Então, vocês estão com as suas Bíblias, seus smartphones, não tem um data show aqui para os nossos visitantes, mas nós podemos ler juntos. Vamos juntos? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são uma única essência. Eles são unidos. A nossa união não é de classe trabalhadora. A nossa união não é por uma outra classe profissional. A nossa união é em Cristo Jesus. O que une a igreja é Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo, quando falava aos seus discípulos, ele dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Quando você está na igreja, o que nos une é Jesus. É por isso que você está aqui. O que motivou você estar aqui nesta noite é a pessoa de Jesus Cristo. O nosso culto é cristocêntrico. Cristo deve estar no centro das nossas atenções, dos nossos louvores, como nós vimos aqui, das nossas orações, das nossas ofertas. E nós vamos perceber que Jesus, ele cumpriu cabalmente o seu ministério como servo obediente. Então nós podemos dizer, o que nos une na igreja não são somente as atividades da igreja, mas é a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Amém, irmãos? Mas hoje também é posse do pastor da igreja. E os discípulos de Jesus escolhem seus pastores com a direção de Deus. Amém, irmãos? Vocês foram apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no profeta Jeremias, capítulo 3, verso 15. 3:15. Quem achou, diga amém. Vamos juntos? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. O reverendo Carlos Alberto Monteiro já tem quantos anos aqui de pastorado? 23 anos. 23 anos. Quem grava tudo isso é o JB. Vocês sabem quem é o JB? JB, CAN, GSF. Há uns códigos no presbitério assim para identificar os pastores. O CAN é o Carlos Alberto Monteiro. JB é João Batista. GSF é Jerônimo Soares Ferreira. Eu não vou falar de novo dos mais. E o PCN, Paulo César Navarro. Os demais a gente está querendo gravar também. Mas nós vamos perceber que, por mais que a igreja foi convocada, por mais que a igreja depositou o seu voto, eu tenho certeza que essa igreja orou, essa igreja buscou o Senhor. E se hoje o reverendo Carlos Alberto Monteiro está aqui como pastor reeleito, é porque vocês se alinharam com a vontade de Deus. Mas eu quero dizer ao reverendo Carlos Alberto Monteiro 3 coisas importantes que o pastor precisa fazer na igreja. E não são palavras minhas, mas são de um pastor muito mais experiente do que eu, que é o saudoso pastor Russell Shedd, pastor batista, um homem de Deus, uma pessoa que se entregou na obra do Senhor, escreveu vários livros, tem uma Bíblia maravilhosa chamada Vida Nova, de estudo. Eu tenho ela na minha estante, e ele fala 3 características que o seu pastor, que o Carlos Alberto Monteiro, ele não pode deixar de lado. Primeiro, vigiar. E aí nós vamos abrir lá em 1 Pedro,
1 Pedro. Eu falei que nós iríamos fazer um tour na Bíblia, certo? 1 Pedro 5, 8. Quem achou, diga amém. Vamos juntos? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Se vocês escolheram o reverendo Carlos Alberto Monteiro para ser o pastor de vocês, vocês devem, nas suas orações, pedir a Deus: Pai, que o meu pastor seja um homem de vigilância. Que ele guarde os seus mandamentos, que ele guarde os símbolos de fé da igreja, que ele seja um presidente do conselho que conheça o manual presbiteriano da igreja, que ele zele e vigie em todo o tempo, porque ele é o anjo da igreja, e ele precisa dessa oração. O reverendo Carlos Alberto Monteiro está aqui segundo a vontade de Deus, mas é a oração da igreja que o sustenta no ministério. Mas o Russell Shedd, ele diz também que este homem que a igreja escolheu, ele deve ter coragem de admoestar a igreja. A igreja não deve torcer o nariz quando o pastor chama a atenção da igreja. A igreja não deve ficar sentida quando o pastor admoestar a igreja, porque a admoestação leva o crente ao arrependimento. E a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5,12. E eu convido você a abrir também a sua Bíblia, para que juntos possamos ler esse texto. 1 Tessalonicenses 5,12. Se você achou, diga amém. Vamos juntos? Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Às vezes nós, como membros de igreja, não queremos ser chamados a atenção, mas o pastor, ele vai prestar conta de cada ovelha do Senhor. E nós sabemos dessa responsabilidade, nós que somos pastores. Muitas vezes, com certeza, eu, Carlos Alberto e o João Batista, nós oramos a Deus, pedindo a Deus que não nos faça pastores negligentes da obra do Senhor, porque nós somos falhos e somos pecadores. E nós choramos quando nós somos negligentes com a obra do Senhor. Mas nós, pastores, precisamos do apoio da igreja. Quando o pastor exortar a igreja, é para o bem da igreja, é para o crescimento espiritual da igreja. E nós devemos estar atentos à voz que está chamando a atenção do povo de Deus. Mas por último, o Russell Shedd, ele diz que o reverendo Carlos Alberto Monteiro, ele precisa expor a palavra para edificar. E não apenas usar a palavra para massagear egos e vontades. Mas a única maneira da igreja ser edificada em Cristo Jesus é através da palavra. Quando o reverendo Carlos Alberto subir a este púlpito para falar de Deus, vocês têm que estar em espírito de oração e dizer ao Senhor: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A voz do reverendo Carlos Alberto Monteiro é a voz de Deus, e nós temos que crer. Uma das coisas que eu admiro muito nos ensinos de Jesus é que Jesus olha para os fariseus e eles falam a verdade, mas praticam a mentira. E o que Jesus diz aos seus ouvintes? Façam tudo que eles falam. Ninguém tem desculpa de dizer para o Senhor: eles falam a verdade e praticam a mentira. Porque Jesus, ele diz: façam o que eles falam, porque o que eles falam é a verdade. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática. E o pastor dessa igreja, quando subir aqui, ele tem que usar essa verdade. E aí, irmãos, está lá em 1 Timóteo 4,6. 1 Timóteo
4:6, que nos diz, quem achou diga amém. Vamos juntos? Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. O reverendo Carlos Alberto é um homem vibrante, é um homem alegre. Eu gostaria de ser assim. Eu, para me animar, tenho que dar corda, né? Mas depois que eu me animo, vou embora. Às vezes a Rosane, minha esposa, fala, pastor não quer saber de festa. Mas quando faz, ele fica lá eufórico na festa. Ué, quem não vai ficar? Mas tem pessoas que têm uma natureza muito mais alegre do que outras, nós sabemos disso. Tem pessoas que são mais altruístas do que outras. Mas uma coisa, nós temos que olhar para o reverendo Carlos Alberto Monteiro e dizer, olha, nós queremos um pastor que vigie todo o tempo, pela sua vida e pelo rebanho de Cristo, amém, irmãos? Nós precisamos de um pastor que fale a verdade, admoeste a igreja, quando a igreja precisar, ainda que traga choro na igreja, mas nós queremos um pastor que esteja atento ao pecado dentro da igreja. Mas queremos um pastor que não fuja da pregação da palavra. Porque há muitos pastores que usam a Bíblia apenas como pretexto. E depois leem a Bíblia e depois esquecem dos ensinos da Bíblia. E por último, irmãos, os discípulos de Jesus obedecem a ordem para evangelizar todas as pessoas. Veja que nós falamos que a igreja presbiteriana de Irajá é uma igreja que é alegre, amém, irmãos? É uma igreja que é unida, amém, irmãos? É uma igreja que tem um pastor segundo o coração de Deus, amém? Não é isso? Mas e agora, pastor? O que devemos fazer? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E isso nós encontramos em Marcos 16:15. Marcos 16:15. Se você achou, diga amém. E nós vamos ler também juntos. 16:15. Vamos juntos? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E nós percebemos que essa igreja tem feito isso. A igreja vai ter um trabalho aqui social, abrir as suas portas para se aproximar da comunidade, ter a oportunidade de apresentar Jesus como Senhor, apresentar as atividades da igreja, a tempo e a fora de tempo, nos ensina o apóstolo Paulo. Nós precisamos, juntos, pregar o evangelho de Jesus Cristo. A igreja pode ser alegre, a igreja pode ser unida, a igreja pode ter um bom pastor, mas nós não podemos ficar dentro das quatro paredes. Nós precisamos sair e falar de Jesus Cristo, porque o mundo precisa de Jesus Cristo. Lá na Igreja Presbiteriana de Colégio, nós estamos na campanha, reverendo Carlos Alberto Monteiro, do projeto de 10 anos da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Um projeto de 10 anos para evangelizar 28 países nos 5 continentes. Vejo que é muito por fazer. Nós temos que fazer o trabalho de evangelização, como nós ouvimos aqui, o trabalho da UPH, que vai abrir lares para poder pregar a palavra de Deus. Você, todos nós precisamos abrir as nossas casas, as casas dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, e chamar a Igreja Presbiteriana de Irajá para ir até lá e pregar o evangelho da salvação. Se cada um aqui abrir uma casa, nós teremos pelo menos, no ano todo, 12 lares ouvindo a palavra do Senhor. A igreja precisa avançar, a igreja precisa anunciar a salvação em Cristo Jesus. É tarefa da igreja. E em poucos anúncios aqui que eu ouvi, nós percebemos a preocupação da igreja
em pregar o evangelho a toda criatura. Igreja, abrace essa causa. Vamos evangelizar, vamos pregar o evangelho a todas as criaturas. E aí, irmãos, eu termino lendo com vocês o Salmo 116. Salmo 116. Às vezes muitos de nós perguntamos assim, olha, a igreja presbiteriana de Irajá está completando 77 anos, o que eu posso oferecer à igreja? E aí o salmista vai nos ensinar que nós podemos dar 3 presentes ao nosso Deus. Diz assim o Salmo 116, a partir do verso 12, vamos juntos? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras, sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Eu não gostaria que tu fechasse a sua Bíblia não, mas eu quero destacar aqui 3 presentes que você pode dar ao Senhor. E eu creio que todos nós podemos oferecer esses presentes ao Senhor. O primeiro é que nós podemos anunciar a salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E é o que diz o verso 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Todos nós podemos fazer isso. Use as redes sociais. Leve folhetos para as escolas, para o trabalho. Eu lembro que com o reverendo Carlos Alberto Monteiro nós trabalhamos juntos, e como este homem se esforçou para pedir à empresa uma sala. Ele doava parte do seu horário de almoço para que juntos com outros trabalhadores ali estudasse e orasse pela palavra de Deus. Nós precisamos de coragem. E o reverendo Carlos Alberto Monteiro ainda não era pastor. Nós precisamos anunciar a salvação. Mas diz também os versos 14 e 18, cumprirei os meus votos. Verso 18, cumprirei os meus votos ao Senhor. Esta igreja assumiu um compromisso com o Senhor. Nos seus 77 anos. Sustentar a igreja espiritualmente, sustentar a igreja materialmente. Cumpra o seu voto, o voto que você fez ao Senhor. Se você está desanimado, se você está choroso, se você está atravessando problemas, ore ao Senhor e faça como Abacuque, aviva em nós, Senhor, a tua obra. Nós precisamos pedir ao Senhor que aviva em nós a sua obra. E por último, um outro presente é o verso 17, agradecer a Deus. Vamos juntos? Ser-te-ei sacrifício de ações de graça. Vejo que todos os domingos, à noite e pela manhã, a igreja tem rendido graças ao Senhor. Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Que Deus abençoe os discípulos de Jesus aqui desta igreja. Sejam pessoas alegres, participem das atividades da igreja, vivam em união com Jesus, ouçam o pastor da igreja e saiam para evangelizar o mundo, por amor de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.